Estamos ao vivo. Essa é a nossa primeira live de perguntas e respostas. Essa ideia foi muito legal. Achei muito interessante ela porque muitas pessoas me fazem perguntas pelos stories, né, na DM. E aí eu vou respondendo no privado, só que tem questões que são muito gerais. E aí várias pessoas fazem perguntas muito semelhantes ou até iguais, às vezes em posts que eu faço, ou então alguma coisa que eu compartilho nos stories. E eu achei genial essa ideia, então eu propus para vocês o seguinte: se você tivesse comigo uma mentoria de graça, um presente que eu estou te dando, que tema que você ia querer trazer para a gente tratar? E é por isso que eu estou registrando essa live aqui agora, tá bom? Vai ficar registrada, vocês vão poder assistir quantas vezes quiser e ir aprofundando nessas questões todas que vocês vão me trazendo. É muito legal notar que os mesmos temas, eles com certeza vão se repetir com o passar do tempo. Então vai ser bacana porque o que eu vou falar hoje para você, sobre esses temas que eu já vou te trazer aqui, eu vou falar hoje a partir de uma visão que eu tenho hoje, a partir do que eu acho que é mais importante falar hoje, a partir do que o meu inconsciente manda para mim, eu vou desenvolvendo aqui para você. Mas lá na frente, amanhã, daqui a um mês ou mais, quando eu for falar sobre esses mesmos temas, vai me parecer ser importante falar de outros detalhes que talvez eu não fale aqui hoje. Então é muito legal você ter isso em mente quando você ouvir qualquer pessoa falando de qualquer tema, que a gente sempre fala num dado momento da nossa história, da nossa vida, a partir de um ponto de vista do que parece ser mais importante. E o que parece ser mais importante aqui hoje pode não parecer ser tão importante amanhã. Então essas informações vão se complementando. Por isso é legal você poder acompanhar essa série conforme ela for se desenrolando e poder pegar vários pontos de vista a partir do que parece ser mais importante naquele momento. Bom, vamos lá. Os temas que vocês colocaram na caixinha foram muito bons e eu achei muito legal que eles têm uma certa ordem cronológica, uma ordem lógica, que eu achei muito legal. É incrível como que o inconsciente ele se estrutura de uma maneira que a princípio parece ilógica, mas quando você dá tempo ao tempo você percebe as conexões. Então eu vou, antes de começar a entrar em cada tema específico, eu vou falar para você todos os temas. Eu estou aqui com as minhas anotações, são temas muito legais. Olha só, a gente vai falar sobre energia feminina e masculina, a gente vai falar sobre o sagrado masculino, muito legal isso. A gente vai falar sobre integrar Yin Yang de forma harmônica, tá? E isso vai estar conectado, o sagrado masculino e energia feminina e masculina, Yin Yang, tudo isso está conectado. Então olha como o inconsciente de vocês foi se enredando nessas questões que vocês me trouxeram. Então integrar Yin Yang de forma harmônica, a gente vai falar sobre uma questão bem pessoal essa aqui, olha só. A pessoa disse: o meu medo de me envolver em um novo relacionamento amoroso e quebrar a cara de novo. Isso é bem pessoal. Então isso também está conectado com o sagrado masculino, o sagrado feminino, com energia feminina e masculina, Yin Yang. Yin Yang vai ser a base disso tudo aqui, tá? Desse tópico. E a gente vai falar de libido também. Muito legal terem colocado esse tema. Além disso, isso está dentro de um pacotinho que está tudo integrado, Yin Yang. A gente vai falar sobre crenças. E aí tiveram duas questões que se conectaram muito. Primeiro a pessoa falou assim: eliminar as minhas crenças limitantes, muito legal. E aí outra pessoa colocou assim: coragem para empreender. E eu vou te trazer isso aqui de uma forma que eu quero mostrar para você como essas duas coisas se conectam. Lidar com crenças limitantes e a coragem para empreender. Isso está muito conectado de uma maneira genial. E depois a gente vai falar sobre manifestação consciente, tá? Como manifestar conscientemente a sua vida como um todo. A sua vida interior, a sua vida exterior, a gente vai falar disso também, tá bom? Para finalizar tudo isso, porque para falar de manifestação consciente, como manifestar a realidade física mesmo, isso que você sente, cheira, o que você percebe com os 5 sentidos, para falar disso a gente vai precisar entender muito de Yin Yang. A gente vai precisar entender de sagrado masculino, sagrado feminino, lidar com crenças limitantes. Então esse tema eu coloquei por último, tá? Porque ele vai englobar tudo isso que a gente vai falar aqui antes. Beleza? Ó, você está entrando agora na live, está assistindo ao vivo,
aproveita que eu estou aqui bebendo minha aguinha, já compartilha ela com um amigo, com uma amiga, uma pessoa que você acha que vai ter interesse de saber sobre esses temas aqui, tá? Yin Yang, crenças, empreendedorismo e manifestação consciente, tá bom? Compartilha essa live lá enquanto eu bebo uma água, que eu já vou entrar nesse tema com você. Bom, vamos lá. Ó, vamos começar com Yin Yang, tá? Uma pessoa colocou assim, energia feminina e masculina. Então, eu não tenho como saber exatamente o que sobre energia feminina e masculina talvez seja mais viável para a sua vida, de quem colocou essa questão, especificamente. Então, eu vou falar de uma maneira um pouco mais generalista, e se você quiser aprofundar isso, se alguma coisa que eu falar aqui te despertar alguma dúvida, enfim, seja você a pessoa que colocou essa questão ou outra pessoa, se você quiser se aprofundar, fala comigo no direct, ou então clica no link da minha bio, tem uma caixinha lá, fale comigo, você manda um WhatsApp pra gente conversa sobre isso, tá? Vamos lá. Energia feminina e masculina e Yin e Yang. Essas duas coisas estão extremamente conectadas, então eu tenho que começar explicando para você o que é Yin e Yang. Você provavelmente já viu aquele símbolo chinês, símbolo oriental, que tem dois, como se fossem dois peixes, o branco e o preto, conectados, e aí dentro do branco tem o preto e dentro do preto tem o branco. Aquele símbolo ele é extremamente simples e ele carrega nele muita profundidade. E é incrível como as coisas que são simples na vida, geralmente, elas têm muita profundidade nelas. Tem uma frase que eu gosto muito, é do criador do judô, o Jigoro Kano, que ele diz assim: a simplicidade é a chave de toda a arte superior, da vida e do judô. E é muito legal quando você analisa isso, você vai ver que coisas extremamente simples são extremamente profundas no geral. Por exemplo, se você pegar um círculo, só um círculo, o símbolo do círculo, e você for estudar ele, você vai ver que existe uma profundidade enorme ali. Enorme. Então, quando você sonha com um círculo, pode significar tanta coisa, dependendo da sua vida, da sua história pessoal, dependendo do contexto que você está vivendo atualmente, dos problemas que você está enfrentando e várias coisas. E pode ser uma coisa extremamente divergente de outra pessoa, e é o mesmo símbolo, um círculo. Então é incrível você perceber isso. Então o Yin Yang ele é extremamente simples. Extremamente simples. Mas qual é a grande profundidade dele? Para você ter ideia do quão profundo é esse símbolo, no curso que eu fiz de massoterapia, sou formado técnico em massoterapia, a gente teve um módulo só de terapias orientais. E a gente separou mais ou menos umas 2, 3 aulas só para discutir o que significava aquele símbolo. Olha isso, 2, 3 aulas para entender aquele símbolo. Porque entender ele ia afetar a nossa forma de atender os nossos clientes lá no futuro. Então, Yin e Yang, eles têm uma coisa por trás. Por trás do preto e o branco no preto, e vice-versa, a gente tem uma coisa que chama Tao. São 3 letras. T-A-O. Tao. E o que é o Tao? Vou te contar uma história. Imagina comigo, se você quiser fechar os olhos nesse momento. Imagina o total escuro. Tudo escuro. Se você, dentro da sua visualização, dentro da sua imaginação, você olhar para qualquer lado, tentar enxergar alguma coisa, está tudo escuro. Absolutamente escuro. E de repente, desse vazio todo, surge uma pequena luz. Ínfima luz. E essa ínfima luz explode. E dessa explosão, dessa expansão, surge tudo que a gente conhece. Tudo. Pessoas, cachorros, galáxias, sóis, estrelas, tudo. Imagina que de um ínfimo ponto surgiu tudo isso. E aí, para tudo isso surgir, precisou acontecer alguma interação. Porque como é que do nada, do completo vazio, do completo escuro, surge tudo? É um pouco complexo isso. É preciso haver interação para que surja algo. Então, esse completo vazio, a gente pode falar, por exemplo, que ele é o próprio Tao. E foi do próprio vazio que surgiu 2 interações básicas de toda a existência, que os chineses chamam de Yin e Yang. E nós ocidentais, de forma um pouco grotesca, a gente reduz isso, num geral,
em masculino e feminino, mas é muito mais do que macho e fêmea, tá? Yin e Yang são polaridades da existência. Olha que profundo isso. E tudo isso surgiu a partir de um ínfimo ponto. O que isso quer dizer? Vou te dar um exemplo bem prático, bem visual. Imagina que você pega um papelão e desenha nele o Yin e Yang. Você provavelmente já viu esse símbolo, se não viu, vai lá no Google, dá uma pesquisada que você vai achar facinho. Imagina que você coloca esse papelão num ventilador. Ele tem aqui o centro, você encaixa ele e aqui está o desenho do Yin e Yang. Agora imagina que é um ventilador extremamente potente, muito, muito veloz. E ele começa a girar muito rápido. Vai chegar uma hora que ele vai estar girando tão rápido que você não vai ver diferença nenhuma entre o branco e o preto. E o preto e o branco. E o branco no preto e o preto no branco. Vai ser a mesma coisa, de tão rápido que o ventilador está girando. Isso é a vibração. Então quer dizer que quando Yin e Yang estão vibrando, é frequência. Quando a gente falar de física quântica mais para frente, vocês vão entender melhor isso. Quando eles estão vibrando muito alto, eles são indistintos um do outro. E o que é essa indistinção? A gente pode, por exemplo, nessa metáfora, falar que é o Tao. Então, significa que dentro de tudo e de todos existe uma realidade só. Só que essa realidade, para poder se expressar, subdividiu-se em duas. E aí, a partir dessa divisão básica, várias outras coisas foram se criando e se existindo. Tá? Mas tudo já existia lá no princípio, nesse ínfimo ponto que se expandiu. Essa é uma explicação bem básica do que é o Tao. Agora, como é que você aplica isso na vida? Aí que entra a grande complexidade da coisa. Por exemplo, no curso de massoterapia que eu fiz, imagina você, quando você vai atender alguém, você vai fazer a massagem numa pessoa e o tipo de movimento que você vai fazer vai variar dependendo da predisposição psicológica, da predisposição de alma daquela pessoa. Se ela é uma pessoa um pouco mais yin ou um pouco mais yang. E o que quer dizer isso? O que quer dizer yin? Vamos lá, traduzindo para o ocidental. Isso é um conceito oriental, a gente vai trazer para o ocidental. A gente pode falar que yin é feminino, só que não é só. Tá? Yin é matéria, yin é sombra, yin é escuridão, yin é interior, yin é Y-I-N, yin. Então tudo isso é yin. Tá? A gente vai entender isso agora junto com o paralelo yang. O que é yang? A gente pode dizer que yang é também, mas não só, masculino. Mas yang também é luz, também é leveza, também é mente, enquanto yin é matéria. Essas duas coisas precisam sempre se relacionar, sempre estar girando uma com a outra, sempre coexistindo uma com a outra. Porque, lembra de novo, por trás dela existe o Tao. Por trás delas, das duas, existe o Tao. Então, é a interação entre as duas que gera uma realidade, como a gente pode dizer, transcendente. E por que eu estou falando disso tudo aqui? É uma questão bem filosófica, mas eu preciso que você entenda o que é o Yin e o Yang de forma bem visual, bem prática, para você entender depois, quando eu for trazer essa questão, por exemplo, esse medo que muitas pessoas têm de se envolver num relacionamento afetivo, novo ou não, tá? Ou de se aprofundar num relacionamento afetivo que você já está, por medo de quebrar a cara. Esse medo ele vai ter uma raiz lá em Yin Yang, lá na sua filosofia de vida. Como assim, Gleidson? Vou te explicar. Imagina comigo que, por exemplo, aquelas mulheres, existem algumas, eu vou dar o exemplo do homem também já, que falam assim, homem nenhum presta. Uma generalização bem grande. Homem nenhum presta. Então quer dizer, dos bilhões que existem pelo planeta, nenhum presta. E do lado dos homens, por exemplo, aquela generalização, que é um pouco comum você ouvir, que fala assim, a mulher que fica com o cara no primeiro encontro não presta. Uma generalização absurda também. Então imagina que a gente tem esses dois extremos, de uma mulher que generaliza negativamente o lado masculino e de um homem que generaliza negativamente o lado feminino. Essas pessoas, elas estão negando uma das partes dessa dualidade que forma o Tao, que é o Yin e o Yang.
E não tem como você vivenciar a vida plenamente negando qualquer dualidade. Imagina comigo o seguinte, você tem uma moeda metafórica, tá? E aí essa moeda tem cara e coroa, como qualquer moeda normal. Só que aí você quer comprar alguma coisa, qualquer item que seja importante para você, um item de valor. Então imagina que você está afim de um item de valor qualquer, é pessoal, não precisa falar para ninguém. E aí você vai até a loja, encontra um vendedor, uma vendedora, fala assim, eu quero comprar esse item de valor. Só que antes de você passar na loja, você pensa assim, quer saber? Eu acho que eu posso comprar mais de um item se eu for mais esperto ou mais esperta. Você vai no serralheiro, vai lá no profissional, pede para ele cortar a moeda na transversal assim, e aí cara e coroa se separam. Você fala, agora malandragem minha, eu vou conseguir mais com isso. Aí você chega na loja para comprar esse item de valor que você quer e dá só metade da moeda para o vendedor ou vendedora. O que vai acontecer? Essa pessoa vai olhar para você e vai rir, vai falar, não, isso aqui não tem valor. Porque a moeda, sem os dois lados dela, não vale nada. E é a mesma coisa na vida. Tem muita gente por aí tentando viver só cara ou só coroa. Tem muita gente tentando viver só yin ou só yang, negando um dos lados dessa moeda universal. E aí a pessoa quer ser só alegre, só feliz, e esquece que a tristeza, que a raiva, que o ódio tem alguma lição para ensinar também. Do mesmo jeito que a alegria, a felicidade tem. Então, negar um dos lados dessa moeda não vai funcionar. E a gente também tem gente do outro lado, que se apegou tanto à tristeza, tanto ao rancor, tanto à raiva, ao ódio e outras coisas mais, que ela esquece de desfrutar da vida. Esses dois lados estão extremamente desequilibrados. Se você não aprende com a alegria, você também não vai aprender com a infelicidade. Então, é preciso ter essa ideia bem clara de que yin e yang são dois lados de uma moeda. E eles vão se traduzir não só em macho e fêmea, homem e mulher, mas em várias outras coisas. Pra você ter uma ideia, na massoterapia a gente aprendeu que dependendo, por exemplo, da cor da pele de uma pessoa, naquele momento ela está expressando mais yin ou mais yang. E aí como que é essa questão da expressão, como que isso vai influenciar a sua vida? Olha só. Se você começa a expressar-se na vida de maneira muito yang, o que vai acontecer é que psicologicamente a sua alma, vamos lembrar que psicologia é o estudo da alma, então a sua alma vai começar a te trazer situações em forma de sonhos, em formas físicas, sincronicidades na sua vida, a gente fala de sincronicidade outro dia, ela vai começar a trazer sintomas corporais, físicos, sintomas emocionais e tudo mais, para você poder equilibrar as coisas. Então vamos supor que você é uma pessoa que está vivendo muito para o exterior. Você está focando muito nos seus objetivos de vida do lado de fora. Não tem nenhum problema em focar nisso. Mas vamos supor que você está exagerando e está esquecendo de olhar para o seu mundo interior, de aprender com as suas emoções, de entender um pouquinho do que aquele sonho falou para mim. Você começa a negar isso. Você começa a, não quero saber disso. Aí tem um sonho meio desconfortável, você fala, que maneira de analisar sonho, isso é coisa de doido. E vai vivendo a vida focando só do lado de fora, só do lado de fora. O que vai acontecer? Você vai começar a ter sonhos muito intensos. Aí umas sincronicidades vão acontecer. Você vai encontrar uma pessoa do seu passado, por exemplo, que você detesta, e aí você encontra com ela, mas você não quer refletir sobre por que você não gosta daquela pessoa e esquece daquilo, vai jogando lá para o inconsciente. Aí você começa a ter sintomas físicos, aí vai parar no hospital, aí fica internado, um monte de problema. Isso é o yin e o yang se expressando. Nesse caso, por exemplo, especificamente, é uma pessoa yang demais e esqueceu de olhar para o yin. E aí ela tem esses sintominhas. Só que o oposto também é verdadeiro. Não adianta você ficar, vou olhar para o mundo interior, é mundo interior, é mundo interior, vou aprender sobre as minhas emoções, meus pensamentos, vou analisar meu sonho todo dia e não realizar nada para fora. Sabe por quê? Porque se você não realizar nada para o exterior também, você não contribui com a vida. E se você não está contribuindo para a vida, era melhor não ter nascido. Se você está aqui para duas coisas, para aprender consigo mesmo, consigo mesma, e para contribuir com o aprendizado das outras pessoas que estão compartilhando uma existência com você. Se você não está contribuindo minimamente, você também está pecando na moeda. Se você não está contribuindo nem para fora ou nem para dentro, você não tem moeda. Se você está contribuindo só para fora, você está só com cara ou só com coroa. Se você está contribuindo só para dentro, você também está só com cara ou só com coroa. É o yin yang desequilibrado.
Então, quando a gente vamos voltar aqui e falar de energia masculina e feminina, isso tudo aqui está implícito, tá? A energia masculina, ela não é só masculina. Vamos lembrar que dentro do branco, no símbolo do Yang, a gente tem o preto. Quer dizer que dentro do masculino existe o feminino, que na psicologia analítica a gente vai chamar de ânima, tá? Que é o arquétipo da energia feminina constelada. E do lado oposto, o arquétipo da energia masculina constelada é o ânimos, tá bom? Ó, vou beber uma água, dá tempo de você compartilhar essa live com um amigo, com uma amiga, rapidinho, hein? Vou beber água, é o tempo de você compartilhar com alguém. Vou esperar, vamos lá. Mandou? Vamos lá então, vamos continuar. Agora, já fiz esse esboço aqui sobre energia masculina e feminina. Vamos falar agora de sagrado masculino. Essa questão foi muito legal. Bom, a pessoa que mandou essa questão do sagrado masculino foi uma mulher. Então, é importante eu estar falando isso aqui. Não vou falar o nome de ninguém, fiquem despreocupados e despreocupadas, porque, enfim, é bem íntimo algumas questões. Mas, já que você é mulher, eu vou falar isso direcionando primeiro para a realidade feminina, no Ocidente, e depois para a realidade masculina, tá bom? Vamos lá. Chegou na hora, né? Vamos lá, então. Se você é mulher e está querendo entender o sagrado masculino, eu acho que já é um ótimo passo que você está dando na busca da integração. O que é integração? É você entender que Yin Yang é uma moeda de dois lados, tá bom? Se você não estava aqui na hora do exemplo da moeda, depois você pega a live lá gravada e vai lá para entender o exemplo da moeda, que foi maravilhoso. Quem estava aqui viu. Então, o sagrado masculino, vamos começar com o sagrado. O que é o sagrado? Essa é uma questão bem profunda. Lá no começo da live, eu dei o exemplo do Tao. Vamos lá, bem rapidinho. Imagina que está tudo escuro e desse escuro total, para todo lado que você olha é vazio e escuro, surge uma ínfima luz e essa ínfima luz expande e através da subdivisão do que ela é por essência em Yin e Yang, toda a realidade passa a existir. O sagrado é tudo o que existia antes da luz começar a aparecer. Então quer dizer que tudo, absolutamente, é sagrado. Olha que legal. Então, pensa comigo. Se tudo é sagrado, quando você começa, e se tudo se subdividiu em Yin e Yang, quando você começa a procurar a profundidade do sagrado masculino, quer dizer, se conectar com isso, respeitar isso, entender o que é o masculino, como que isso pode acontecer na minha vida, como que eu posso expressar o masculino na minha vida de forma respeitosa, de forma honrosa, de forma sagrada, você inevitavelmente, num momento ou em outro, vai se deparar com o sagrado feminino. Então, como na nossa experiência terrestre, tridimensional, a gente precisa da dualidade de Yin e de Yang para aprender algumas coisas, é natural que algumas pessoas comecem essa busca primeiro pelo sagrado feminino e depois pelo masculino. E que outras comecem primeiro pelo masculino e depois pelo sagrado feminino. Agora, se você que mandou essa questão já está buscando isso, eu quero te sugerir uma coisa. Experimente entender que sagrado masculino e feminino são essencialmente uma coisa só. Então, como você que mandou isso é mulher, eu pressuponho, eu acho, não tenho como saber, mas eu acho que você provavelmente começou a sua busca pelo sagrado feminino. Porque se você é mulher e não entendeu a sua natureza feminina e não respeita a sua natureza feminina, você começa a ter alguns sintomas. Porque o nosso corpo, ele constela, a nossa alma se constela no nosso corpo físico. Então, quer dizer que você começa a sua jornada aqui de autoconhecimento, a sua existência, a sua busca e etc., primariamente pelo que você constelou quando nasceu. Geralmente, tá? Geralmente. Não vou fazer uma generalização sobre isso. Então, eu pressuponho que você tenha buscado isso pelo feminino primeiro. Então, talvez você já tenha chegado num nível mais ou menos de, poxa, me respeito, eu entendo o feminino em mim, estou bem com isso, para buscar o masculino. Então, o que eu sugiro para você é pensar, aonde eu posso encontrar o masculino dentro do feminino? Olha que legal.
Vamos lembrar que lá no Yin Yang, o Yin é o preto, é o escuro, tá? Que a gente vai traduzir para o Ocidente também, mas não somente, como feminino. Dentro do preto a gente tem uma bolinha branca. Então você pode começar essa busca, ou então aprimorar ela, né, já que você já está nesse caminho, procurando dentro de você a sua energia masculina, que na psicologia analítica a gente vai chamar de ânimos. E você pode, enfim, pesquisar sobre isso, a gente pode fazer uma live falando sobre isso, tá bom? É só colocar isso na próxima caixinha. Então sugiro que você comece buscando dentro de você aonde o masculino está aí. Por quê? Vamos lá. Você, uma mulher, não vou dizer mulher, uma pessoa que se identifica com a energia Yin, que a gente pode traduzir como feminino, seja num corpo de um corpo macho ou um corpo fêmea, tá? Tendo um pênis ou uma vagina. Então uma pessoa que se identifica com a energia feminina, ela só vai, olha atenção no detalhe, isso é muito importante, ela só atinge uma plenitude profunda da sua feminilidade quando ela aceita profundamente o masculino dentro dela. Vamos voltar para o Yin Yang, já que a gente está indo por essa linha. No Yin Yang, o preto, que é o feminino, também, mas não somente, tem um branco. Então quer dizer que para a parte preta daquele símbolo se realizar, ela precisa aceitar que tem um branco. Imagina comigo que você é um peixe que tem uma mancha, um peixe branco com uma mancha preta. Ou, se você é mulher, um peixe preto com uma mancha branca. E você é um peixe que está lá nadando e um belo dia você se depara com um espelho e fala, mas eu tenho essa mancha aqui que é absurda, eu vou arrancar ela. E aí você começa a se esfregar, encontra uma pedra, você encontra um peixe amigo e fala, não, passa aqui as suas... Vai tirando que eu não gosto, tira essa mancha de mim. Você vai se machucar, você vai se ferir. E é isso que muitas mulheres fazem. Tá? Estou dando um exemplo da mulher porque a gente está indo por essa linha. Muitas mulheres negam a sua natureza masculina. Elas exageram para o lado do Yin e esquecem do Yang. E aí elas esquecem que o Yang está dentro do Yin. Quer dizer que tem um homem dentro de você. Tá? Tem uma energia masculina dentro de você que quer se comunicar contigo. E quando a gente falar de psicologia analítica, a gente vai entender que o ânimos, que é esse arquétipo de energia masculina que se constela no inconsciente das pessoas que se identificam com a energia feminina, porque eu não vou falar mulher, tá? Depois a gente entra nesse tema. Então, se você é uma pessoa que se identifica com a energia masculina, no seu inconsciente vai constelar a energia feminina e vice-versa. Se você é mulher e se identifica com a energia feminina, no seu inconsciente vai surgir a energia masculina, que a gente vai chamar de ânimos. E aí o que vai acontecer? O ânimos ele tem 4 fases de desenvolvimento. E só na última fase é que acontece a grande integração, quando você se individua, que é o termo usado na psicologia analítica. Falando de filosofia chinesa, a gente vai falar quando você se ilumina. Tá? Então, você só chega nesse ponto quando aceita o macho dentro da fêmea, o fêmea dentro do macho, o masculino do feminino, o feminino do masculino. E tudo isso que a gente está conversando até agora, eu não sei quanto tempo tem de live, tudo isso está implícito naquele desenhozinho de Yin e de Yang. Então você lembra lá no começo, quando eu falei assim, eu citei uma frase que é do mestre criador do judô, que fala, a simplicidade é a chave de toda a arte superior. Olha isso. Aquele desenhozinho deixou implícito tudo isso que eu estou levando, sei lá quanto tempo aqui, para poder explicar. A gente pode dar uma palestra, a gente pode dar uma aula de horas sobre isso. Tá? No curso que eu dei, no final do ano passado, As Chaves da Transformação, a gente teve uma aula só sobre Yin e sobre Yang. Sobre ânima e ânimos, que a gente está implícito também em Yang. Então, leva muito tempo para falar disso. E todo esse tempo que a gente leva para explicar uma coisinha dessa, esses detalhes todos, está tudo implícito naquele desenhozinho. Olha que louco. O poder de um símbolo. A profundidade de um símbolo. Então vamos continuar, porque tem mais temas aqui, tá? Como eu disse lá no começo, eu vou falar o que me parece ser mais importante nesse momento. No futuro, quando esses temas se repetirem na caixinha, e porventura eu voltar a falar deles, eu vou falar sobre outro ponto de vista, a partir do que me parecer ser mais importante naquele momento. Tá bom? Então olha só. Vamos passar para a questão do medo de se envolver num novo relacionamento afetivo e quebrar a cara de novo. Então, essa pessoa que mandou essa questão, fica implícito que ela
já quebrou a cara, já se magoou e aí tá com esse medo. Vamos lá. Para você entrar no relacionamento afetivo e se sentir bem, saudável, plena, realizado, foi uma mulher no caso que mandou essa questão, mas vale para homem e para mulher, tá? Para você se sentir realizada, você precisa antes sentir-se realizada consigo mesma. Então, esse medo, filosoficamente e na sua alma, ele vai ter uma raiz lá na questão de Yin e de Yang. Por quê? Porque é um medo de se entregar a essa energia oposta, tá? Então, uma coisa muito importante de eu deixar registrado aqui é o seguinte: seja você homem ou mulher, independente do corpo físico que você está usando, então eu vou passar a falar, seja você uma pessoa que se identifica com energia masculina ou feminina, independente da sua orientação sexual, hétero, homo, bi, não importa, energeticamente, quando a gente falar de física quântica, a gente vai entender isso mais ainda, tá? A gente começa a unir física quântica e psicologia analítica, várias coisas começam a fazer muito mais sentido. Energeticamente quer dizer o quê? A sua frequência vibratória, todo mundo tem uma frequência vibratória em torno desse corpo físico, tá? A gente tem esse corpo físico aqui mais 6, no mínimo. Então, existe uma frequência vibratória, a gente pode chamar de aura. Então vamos chamar de aura para simplificar. Mas eu quero deixar claro que a aura não é só um corpo, tá? A gente tem 7, contando com o físico. Então, a sua frequência vibratória, ela é mais yin ou mais yang, tá? Por quê? Porque você tem um ego. A partir do momento que você ganha um ego, você começa a passar por um processo de desequilíbrio e equilíbrio, desequilíbrio e equilíbrio, porque a vida vai acontecendo dessa maneira. Aí você vai entendendo que cara e coroa tem o mesmo valor. Só que até você entender isso, num geral, o que a gente faz? A gente vai lá, pede para a pessoa cortar a moeda. Se você não pegou esse exemplo, você volta depois, quando a live estiver gravada, e assiste, você vai gostar, é um exemplo engraçado. Então, o que acontece? Nesse processo, às vezes, a gente vai estar mais inclinado a nos expressar energeticamente, a nossa alma vai se expressar com uma natureza mais yin ou com uma natureza mais yang. Então, eu já vou conectar isso com o medo do relacionamento. Vamos supor que você é uma pessoa que está num corpo feminino, tá? Fêmea, e se atrai por pessoas que também estão no corpo feminino, fêmea. A energia de duas pessoas, nesse caso, elas vão se atrair por complementaridade, que é uma lei psicológica, é uma lei física também. Então quer dizer que, se você é uma pessoa mais yin do que yang, você vai encontrar na sua jornada alguém que vai te atrair energeticamente, psicologicamente, de vários sentidos, que seja mais yang do que yin. Por quê? Lembra lá de yin yang? Imagina que você tem o desenho do yin yang, coloca no ventilador e gira muito rápido, vai chegar uma hora que vai ser indistinto. Você não vai separar branco de preto e etc. O universo precisa desse equilíbrio. E você faz parte e é o próprio universo, em certa medida. Então, que enquanto você estiver desequilibrado ou desequilibrada e tiver mais yin ou mais yang, você naturalmente, porque é assim que a natureza funciona, vai atrair e vai ser atraído ou atraída por outra pessoa que tenha uma complementaridade mais ou menos ali com você. Entendeu? Então, por isso que Yin atrai Yang, Yang atrai Yin. Só que Yin e Yang independe de corpo físico. Depende do corpo que você está vestindo agora. Essa pele aqui a gente troca. Então, independente disso, você vai atrair energeticamente. Tá bom? Então, eu estou deixando claro que isso não tem nada a ver com o corpo físico que você está usando, porque é muito importante. Tá? Mas independente disso, se você é uma pessoa que está num corpo de macho e se atrai por pessoas que estão no corpo de fêmea, isso também vale. Do mesmo jeito que se é uma pessoa que está no corpo de fêmea, se atrai por corpo de fêmea, ou macho e macho, tanto faz. Yin e Yang é uma questão psicológica, uma questão de alma e não física. Então esse medo de se envolver num novo relacionamento é o medo de se entregar, de se relacionar com essa energia oposta a que você está expressando agora. Então, se você é uma pessoa que está se expressando mais yin e sente atração por pessoas que expressam mais yang, você está com medo do yang. E isso
lá na raiz da coisa, tá? Filosoficamente falando. Só que eu já tô mandando essa aqui certeiro para você, porque eu já mando para você o problema da raiz. Pra você não precisar ficar olhando o fruto. Só que o que vai acontecer? Nas terapias, enfim, psicoterapias no geral. Falando assim dessa forma, é muito difícil você pegar a sua vida prática e falar: como é que eu aplico essa filosofia toda aqui na minha vida prática? Tá, eu entendi, é bonito, faz sentido, mas e aí? Então por isso que existem vários tipos de terapias, existem vários tipos de psicoterapias e por aí vai, físicas, intelectuais, emocionais, etc., para elas trabalharem toda a raiz. Imagina que é uma árvore. Eu estou te dando aqui o problema, estou esclarecendo para você a raiz do problema. Estou esclarecendo para você onde que está isso tudo. Só que, para você conseguir tratar a raiz, você precisa ir vindo olhando lá a folha. Aí você precisa: nossa, mas essa folha aqui está com uma cor diferente. O que significa isso na sua vida? Nossa, mas eu tive um sonho que me incomodou, hein? É a folha. Tá lá. Você ainda consegue ver. Tá do lado de fora. Tá? A raiz é muito, muito profundo. Então, mentorias, por exemplo, eu e a Pri, @saia da casca, a gente oferece serviço em mentoria. Nas mentorias, uma parcela disso também vai sendo trabalhada. E aí a gente vai aprofundando. Por isso que é legal também, se você tiver a oportunidade de experimentar tipos diferentes de terapias ou psicoterapias, porque cada um vai ter uma abordagem um pouquinho diferente e isso vai complementando as coisas para você, tá? Enfim, e vai depender muito do profissional, da profissional também, que está te trazendo isso, tá? Vale muito mais a pena um profissional ou uma profissional que casa com o seu tipo de questão do que uma terapia em si. A terapia em si tem a sua validade técnica, mas a transformação profunda vem da pessoa, vem do relacionamento humano. Então, essa questão de medo de se relacionar de novo e quebrar a cara, ela vai ter a ver com Yin e com Yang. Então, eu deixo para você essa reflexão, seja você a pessoa que mandou essa questão ou outra. Se você está passando por isso, tem medo de se relacionar de novo, de se machucar, de se ferir, começa se relacionando com o oposto da sua alma. Então, se você é uma pessoa que se atrai por Yangs, aonde está o Yang dentro de você? Como está a sua relação com o Yang dentro de você? E se você se atrai por Yin, como está a sua relação com Yin dentro de você? Se você se atrai por mulheres, tá? Se identifica com a energia masculina e se sente atraído ou atraída por mulheres, como é que está essa energia feminina dentro de você? Você tem respeitado a sua sensibilidade, a sua intuição? Você tem dado ouvidos para as suas emoções? Você tem conseguido se expressar emocionalmente? Se faça essas perguntas, que isso já vai ajudar muito. E do lado oposto, se você é uma pessoa Yang, tá? Yin e se atrai por Yang, tá? Se faça a pergunta oposta: como é que está o Yang dentro de você? Você tem se envolvido em exercícios intelectuais? Você tem usado a sua lógica, o seu raciocínio? Como é que está a sua estrutura racional? Está afiada, não está? Então, você tem facilidade em fazer análises intelectuais sobre as questões à sua volta? Você consegue olhar para uma emoção sua, que provavelmente você expressa com facilidade, e analisar ela? Então, esse tipo de questão vai ser válida para você nesse caso, tá bom? Então, beleza, acho que essa questão aqui já foi resolvida. Vamos passar agora para o tópico libido. Tá, eu vou falar rapidinho de libido, porque a gente ainda tem que falar de crenças, empreendedorismo e depois manifestação consciente. Gente, libido. A pessoa que mandou isso mandou só libido. Então, vamos lá. Libido é energia de vida. Ponto. É isso. Imagina comigo um riacho, um rio. E aí a água está descendo em cascata por esse rio. Ela vem, desce uma cascata, desce em outra, desce em outra. E aí ela passa por umas valas antes de descer na próxima cascata. Agora imagina, se você quiser fechar os olhos para facilitar a sua imaginação, feche seus olhos e imagina isso. Imagina que em 2, 3 cascatas dessa, por onde essa água está passando, com o tempo vem a natureza, vem o outono, começa a cair um monte de folha. E as folhas vão caindo, vão caindo, vão caindo. E aí se acumula um montão de folha, barro,
sabe? Vem uns bichos ali, faz uns cocô, fica tudo ali acumulado. E aí, essa água que estava caindo, quando ela chega nessa parte, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar ali estagnada, travada. E ela não vai fluir. Ela não vai seguir cascata abaixo, até chegar lá no mar, no oceano, para onde ela estiver indo. Isso é libido. Isso é libido. É esse fluir. E o que acontece na nossa vida? Exatamente isso. A vida vai acontecendo, os tumultos vão vindo, as questões internas, as questões externas, os afazeres do dia a dia, as questões que aparecem para você nos seus sonhos, nas suas sincronicidades, sintomas. E aí você começa, às vezes, ter uma dificuldade de lidar com tudo isso. E nessa dificuldade, essas questões da vida vão acumulando dentro da sua alma. E aí, de tanto acumular, chega uma hora que a libido para de fluir. Ou então ela flui com muita dificuldade. E aí, o que você precisa fazer para resolver isso? Análise, autoanálise, terapia pode ajudar, psicoterapia pode ajudar, mentoria com certeza ajuda. Isso tudo serve para quê? É uma ferramenta para você chegar lá nesse rio, nessa cascata, nesse laguinho, nesse, enfim, riacho. Você vai lá com uma pá ou com a mão e começa a tirar aquela sujeira e a limpar. O que vai acontecer? A água vai começar a fluir de novo. E eu não sei se você já viu água parada, mas fica um nojo. Fica escura, começa a aglomerar um monte de coisa ali, horrível. Agora, quando está fluindo, é a coisa mais linda do mundo. É maravilhoso de ver. E é assim com a gente, dentro da nossa alma. E no corpo físico também, que isso vai descendo para constelar no corpo físico. Tá? Então, a libido, quando você pensar em libido, pensa primeiro em energia de vida. Porque algumas pessoas têm a ideia de que libido é relacionada exclusivamente com sexualidade. E não é. Se a sua vida não está fluindo, a sua vida sexual também não vai estar. Porque é um todo. Tá? A parte sexual da sua vida faz parte de um todo maior. Então, pode saber que se a vida sexual não está fluindo direito, não está, enfim, do jeito como você gostaria, é porque outras áreas da vida também não estão fluindo muito bem. Então, a solução é olhar para o todo e olhar para a parte. Isso é muito legal. Algumas pessoas falam muito sobre olhar para a parte e corrigir as questões na parte. Outras pessoas falam muito sobre olhar para o todo e corrigir as questões no todo. Eu, particularmente, gosto de unir as duas coisas. Eu, particularmente, vejo muito resultado, tanto na minha vida pessoal, quanto no que eu compartilho com a Priscila, quanto nas minhas mentorias também. Eu vejo muito resultado em olhar para o todo e para a parte, em momentos diferentes. Vou te contar uma história, olha que legal. Eu vi isso uma vez, o Dr. Laí Ribeiro dando esse exemplo. Eu indico muito o trabalho dele, acho genial. E aí é um exemplo maravilhoso para falar sobre isso, olhar para o todo e para a parte. E você vai entender como é que isso tem a ver com libido. Imagina que sua energia de vida não está fluindo direito. E aí a pergunta, tá, que eu te faço, aprendi isso com o Laí Ribeiro, é o seguinte: você é uma pessoa mais avião ou você é uma pessoa mais helicóptero? Olha que engraçado. Ou mais carro. Pensa nisso. Se você está dentro de um carro, o que acontece? Você só vê lá na frente. Só lá. Você está indo na estrada, você só vai ver ali. Você não consegue ver atrás. Se você está no avião, você consegue ver o macro aqui, ó. Só que você não consegue ter muita ideia do que está por vir, assim. Você vê o macro todo aqui, até o que está atrás do carro, o que está na frente. Agora, você está no helicóptero, você consegue manobrar mais. Você tem mais força de manobra. Então, você consegue ver o macro e consegue ver o micro. O macro e o micro. Olha que legal. Então, essa sacada de lidar com a vida olhando para o macro e para o micro e revezando nisso, isso te dá muita maleabilidade para lidar com suas questões internas, externas. Imagina que você está, sei lá, elaborando um projeto profissional, um projeto mais pessoal, tanto faz. E aí, dentro desse projeto, você fica olhando só para os pequenos detalhes que envolvem ele. E não olha para o macro, você não olha para o que você quer alcançar com esse projeto, por exemplo. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ter um monte de detalhe muito bem feito,
mas você não tem muito esclarecido para onde está indo, como é que isso vai te ajudar nisso, naquilo e etc. Agora imagina que você olha só para o macro, pô, eu tenho muito bem esclarecido para onde eu estou indo, esse projeto aqui vai me ajudar assim, assim, assado, vai ajudar outras pessoas assim, assim, assado, só que você não olha para alguns detalhes que são importantes. Na hora da prática, o que vai acontecer? Vai falhar aqui, ali, ali, aí você vai precisar corrigir. Então, se de antemão você conseguir fazer isso, você já vai lidando com isso de maneira melhor, tá? Então imagine esse riacho, essa cascata, você olha de cima, aí você olha de baixo, o que essa pedra está fazendo aqui? Vamos tirar ela? Ah, fluiu melhor. Então tudo isso faz parte, tá bom? Então, esse medo de se relacionar vai ter a ver com Yang e libido também. Lembrando que a libido só flui se o Yin e Yang estiver fluindo. Tá? Se você é uma pessoa que exagera no Yin e esquece de cultivar o lado Yang na sua vida, a libido começa a parar de fluir. Se você é uma pessoa que exagera no Yang e esquece do Yin, a libido também começa a parar de fluir. Porque aquele símbolo do Yang, vamos lembrar dele de novo, ele só vai girar se os dois estiverem de igual medida e de bem um com o outro. Imagina que o lado branco está negando o preto, ele quer sair da roda e o preto também, eles estão brigados um com o outro, não vai dar. Então eles têm que estar fluindo, tá bom? Entendeu como que libido e Yang estão relacionados? Show! Vou beber uma água, é o tempinho de eu beber a água para a gente passar para falar de crenças, empreendedorismo, para você compartilhar essa live aqui com um amigo, com uma amiga, com um parente. Tempinho de eu beber água, hein? Vamos lá! Vamos lá agora. Crenças e empreendedorismo. Foram duas questões diferentes, mas eu percebi uma conexão entre elas, achei muito legal. Uma pessoa falou assim, eliminar as minhas crenças limitantes, e uma outra pessoa falou assim, coragem para empreender. E essas duas coisas estão muito relacionadas. O que é uma crença? A crença, vou te dar uma definição muito boa que eu aprendi com Anthony Robbins, tem até o livro dele aqui, no livro Poder Sem Limites, que ele diz mais ou menos assim, não vou lembrar de cabeça, mas se eu não me engano é mais ou menos assim, olha só. Crença é um forte estado emocional de certeza que você mantém sobre pessoas e situações específicas. Olha isso, é uma forte certeza emocional. Atenção para a palavra emocional. Por quê? Imagina comigo que quando você era criança, né, ou uma pessoa que você conhece, voltar naquele exemplo que eu dei agorinha, de uma mulher, por exemplo, que fala assim, homem nenhum presta. Então imagina uma mulher, uma menina, criança, tá? Tem ali 3, 5 anos de idade, talvez menos. E aí, durante a criação dela, por algum motivo, a mãe dela não estava se relacionando muito bem com o pai, ou com o padrasto, ou enfim, com o tio, com o irmão, com algum homem. E ela ouviu frequentemente a mãe dela falando, mas você não presta. Aí falava pro outro cara, não, mas você também não presta, homem nenhum presta. Ela ouviu isso repetidas vezes, repetidas vezes. E aí ela cresce com aquilo na cabeça, mas homem nenhum presta. Porque fulano não presta, ciclano não presta, beltrano, não, homem nenhum presta. E aí quando ela chega lá na adolescência, na puberdade, chega na fase adulta, na juventude, lá com seus 20, lá 15, 20, 30 anos, ela está com aquilo na cabeça lá no inconsciente dela, que ela criou essa forte certeza emocional de que homem nenhum presta. Só que ela sente atração por homens, e aí ela quer se envolver, quer se relacionar, só que o relacionamento não dá certo. Ela começa a se relacionar com um cara, e o cara é horrível, não presta, só dá briga, não desenvolve. Aí termina, aí começa a se relacionar com outro, é horrível também. Aí fica com um aqui, fica com outro ali, tem uma discussão, os caras não prestam, trata ela mal. Essa crença dela leva ela a encontrar exatamente esse tipo de cara que não presta. Olha isso. O que tem no seu inconsciente vai te atrair exatamente para aquilo que tem no seu inconsciente. O que quer dizer isso? Tem uma frase que fala assim, muito legal. É uma crença muito, muito pesada, que fala assim, pobre fica cada vez mais pobre, rico cada vez mais rico. Tem um fundo de verdade aí, porque é um processo de retroalimentação, de crença. Vamos pegar agora um exemplo legal. Gratidão. Perfeito esse exemplo. Quando você agradece pelo que você já tem, você consegue conquistar novas coisas. Porque, imagina comigo o seguinte, vou te dar um exemplo. Você quer muito um celular. Seu celular está meio velho, está meio estragado, você, enfim, está precisando de um celular novo. Ou qualquer outra coisa que você
esteja precisando aí, um livro, qualquer coisa que esteja na sua cabeça, tá? Imagina isso agora aí. Se quiser, fecha os olhos e imagina. E aí você está precisando disso. Mas você precisa muito e não tem. Aí você tenta juntar dinheiro, mas sempre aparece um imprevisto. Aí não dá, você não consegue comprar. Como é que você começa a se sentir com isso? Mas poxa, mas eu não tenho, mas é muito difícil. Isso vai criando para você. Você começa a criar inconscientemente essa realidade. Daqui a pouco eu vou falar de manifestação consciente, você vai entender como isso funciona, tá? Você começa a criar essa realidade na sua vida, onde as coisas ficam difíceis e você nunca consegue e tudo mais. Agora, imagina comigo, você começa a agradecer. Nossa, mas que bom que eu tenho isso aqui. Ainda não tenho aquele celular que eu quero, aquele livro, objeto que seja, mas eu tenho isso aqui. E você agradece, agradece, agradece. O que acontece? O princípio de retroalimentação também funciona para esse lado. Então, quando você agradece, você começa a ter mais daquilo. Aí você tem mais daquilo. Nossa, mas eu fico muito feliz de ter bons amigos do meu lado. Fico muito grato, muito grata pelas amizades que eu tenho. São pessoas que me apoiam, pessoas que estão junto comigo. Você vai ter mais amigos, mais felicidade, mais apoio. Olha que massa isso. Por que isso funciona? Porque nós temos um campo energético. Já falei disso aqui brevemente. E esse campo energético ele vai atrair o que é semelhante. E como é que essa atração vai funcionar? É uma junção de psicologia analítica e física quântica, isso que eu vou te falar aqui agora. O seu inconsciente tem essas crenças todas, sejam crenças que te fortalecem ou que te limitam. E essas crenças vão começar a ser expressadas na sua vida de que forma? Pelos seus pensamentos, pelas suas emoções e pelos seus sentimentos. E isso tudo emana uma carga vibracional. Você não vê, tá? Porque o nosso olho, nós somos programados geneticamente para enxergar um determinado espectro de luz, porque a nossa biologia pede isso, a gente foi programado assim. Então você não vê essa emanação energética acontecendo, mas ela está acontecendo o tempo todo. E ela acontece através do quê? Das suas emoções, pensamentos e sentimentos. Deixa eu te falar um pouquinho sobre emoção, pensamento e sentimento. Imagina comigo, fecha os olhos agora. Imagina que você está fazendo um passeio muito seguro, tá? Muito seguro, muito bacana. Está sendo guiado ou guiada no oceano, em mar aberto. Se você tem medo de oceano, você pode imaginar que você está numa savana, tá? Vendo aquelas árvores bonitas e você está nesse ambiente gostoso. Fecha os olhos e imagina mesmo isso. Você está nesse ambiente maravilhoso, é muito gostoso, tá? E aí você está vendo como está tudo clarinho, está tudo muito bonito. E aí o guia está te mostrando, ele está apontando os lugares. Você vai vendo tudo isso. De repente, se você está no oceano, aparece um tubarão atrás de você. E se você está na savana, você vê um leão correndo na sua direção. E do outro lado um rinoceronte. E de onde está vindo um tubarão, do lado oposto, do seu lado, assim, está vindo uma baleia enorme. Como é que você sente isso? Você vai sentir isso aonde no seu corpo? Pensa bem. Tá? Não precisa pensar, você já sentiu. Agora escreve aqui, se você sentiu ou não. A maioria das pessoas vai sentir alguma coisa na barriga. Isso é uma emoção, tá? No caso, medo. Você também pode lembrar, fechar os olhos agora, vamos fazer, né, deixar isso aqui mais agradável. Fecha os olhos e rapidamente, assim, no estralar de dedos, você se lembra da primeira apaixonite que você teve na sua infância ou do seu relacionamento atual, se você está gostando. Se lembra daquela pessoa que você gosta. Não precisa ser apaixonite, pode ser um amigo, uma amiga muito querida. Lembra disso. Quando é que você sente isso? Mas a apaixonite é bom, tá? O primeiro beijo. Aquele menino ou aquela menina que você gostava muito e você tinha um pouco de medo de falar. Onde é que você sentia isso? Aquelas borboletas no estômago. É barriga. Isso aqui é emoção, tá? Emoção. Isso aqui é emoção, tá bom? A emoção ela vai se expressar através da barriga, do intestino e do estômago. Agora, um pensamento. Naturalmente a gente associa pensamento com a cabeça. Tá? É natural. Não precisa pensar muito para isso. Não precisa, onde é a cabeça. E o sentimento? O que é um sentimento? O sentimento ele acontece quando você une uma emoção com um pensamento. Então imagina que você está lá na savana, aí você passa por aquela situação, e aí você, depois daquilo, sente alguma coisa. Onde é que você vai sentir? Aqui no coração. Então, emoção aqui de baixo, pensamento aqui de cima. Quando as duas coisas se juntam, elas vêm para o coração e emana uma carga eletromagnética. Isso está o tempo todo emanando.
Então, o tempo inteiro você está emanando alguma coisa. Que coisa? As suas crenças. Suas crenças estão aqui. Aí elas vêm através da emoção, vêm através do pensamento e formam um sentimento. Então, o que você sente, por exemplo, sobre trabalho? Você sente que trabalhar é ruim? Que é um fardo? Que, mas não. Tem gente que fala assim, não, eu trabalho durante a semana e final de semana eu relaxo. E tem gente que fala, não, eu trabalho todo dia, eu gosto do que eu faço. Então, o que você sente sobre o trabalho? Então, o que é mais fácil para você? Você pode pegar os 3 caminhos. Você pode começar percebendo o que você pensa sobre alguma coisa, tá? Sobre dinheiro, sobre relacionamento afetivo, sobre trabalho, sobre o sexo oposto, ou enfim, sobre a pessoa que você está a fim de se relacionar, qualquer coisa. O que você pensa sobre isso? É uma via de investigação. A outra via é quais são as minhas emoções sobre isso. E a outra via é meus sentimentos. A diferença de emoção para sentimento é fácil. A emoção é mais rápida, tá? Ela é mais instintiva. Você vai sentir ela assim, ó. O sentimento leva um pouquinho mais para você sentir. Então, se você tiver uma tensãozinha, você percebe. E outra forma fácil também de perceber isso é que emoção, num geral, ela vai vir aqui na barriga, tá? E o sentimento aqui no peito. Então, pega essas 3 vias de investigação e começa. O que eu penso, quais são as minhas emoções, o que eu sinto sobre isso. Agora, vamos voltar aqui para a questão do limitante. A pessoa escreveu assim, eliminar as minhas crenças limitantes. Eu sugiro para você que você não elimine elas não, tá? Porque elas fazem parte da sua constituição de alma. O que eu sugiro para você é transformá-las. Muito mais eficiente. Tem uma frase de Lavoisier, cientista francês, se eu não me engano é dele essa frase, se eu estiver errado vocês escrevam aqui, que ele fala assim, na natureza nada se cria e nada deixa de existir, tudo se transforma, é mais ou menos assim a frase dele. Tudo se transforma. Então uma crença limitante, ela não vai deixar de existir, ela vai ser transformada em uma crença fortalecedora. Entendeu? Uma coisa muito legal que eu aprendi e estou aprendendo, né? Eu estou relendo O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, muito bacana. Eu estava com uma questão interna que vem me incomodando há um tempo, eu pensando em formas de pegar essa questão interna minha e transformar ela de uma forma que eu ia querer me afastar dela. Eu falar, não, isso aqui eu não quero. E aí, o que eu percebi? Tem um exercício no livro que ele ensina para você a fazer um exercício de PNL, Programação Neurolinguística, que quando você pensar nessa coisa que você não quer na sua vida, qualquer coisa que seja, quando você pensar naquilo, quando você tiver um impulso, qualquer coisa, depois de fazer esse exercício, você vai se encaminhar para uma coisa melhor do que aquela. Por exemplo, você é uma pessoa que quer deixar de comer carne. Você come carne, mas quer deixar de comer carne. Ao invés de você fazer um exercício e você toda vez que pensar em comer carne sentir nojo, isso é possível, tá? É uma via, você pode fazer dessa forma também. Você pode fazer um exercício que toda vez em que você pensar em comer carne ou sentir vontade, você vai sentir uma vontade mais forte ainda de comer uma fruta. É muito legal isso, porque a PNL ela foca no positivo. Então vamos para frente. Isso aqui não é legal, não te agrada, como é que você pode fazer para fazer uma coisa melhor do que isso? Ao invés de diminuir isso aqui, você transforma. Então, ao invés de eliminar uma crença limitante, tá? Ela faz parte da sua história, você desenvolveu ela por alguma razão. Eu sugiro 2 coisas, que você analise ela, tá? E anote, escreve mesmo, muito, o quanto você puder, o quanto for necessário para você, muito ou pouco vai depender. Como que essa crença pode, qual é o oposto dessa crença? Então, se você é uma pessoa que acredita que você está numa fase de vida, pegando esse exemplo da carne, em que, poxa, eu quero parar de comer carne, mas eu ainda sinto uma forte vontade e tal. Que crenças eu tenho sobre isso? O que eu aprendi na infância? Como que era o almoço, a janta, os lanches na minha casa quando eu era criança? Porque isso está se repetindo. Então, como que eu posso mudar isso aqui? Começa através dessas reflexões, tá? Ainda sobre crenças, eu vou falar isso, depois a gente parte para a questão da coragem para empreender, tá? Sobre crenças, olha só. Existem algumas formas das crenças serem criadas. Uma delas é repetindo. Quando você repete muito uma coisa, aquilo começa a parecer verdadeiro para você mesmo que não seja. Tem uma frase, eu não lembro de quem agora, que fala isso. Uma mentira repetida muitas vezes em voz alta torna-se uma verdade. Então, quando você repete muitas vezes, eu não presto, eu não presto, eu não presto, você começa a achar que você não presta, você começa a agir como se não prestasse, você passa a não prestar.
e o mesmo proposto, tá? Ah, eu sou uma pessoa legal, sou inteligente. Você começa a agir como uma pessoa inteligente age, começa a se sentir mais inteligente, a ser mais inteligente. Outra forma é através do ambiente, tá? O ambiente onde você foi criado ou criada e o ambiente onde você está hoje. O ambiente tem uma forte influência na formação das nossas crenças, principalmente o nosso ambiente de infância, tá? Mas também o ambiente onde a gente está hoje. Não dá tempo de eu aprofundar essas questões aqui, porque tem mais questão para falar aqui, eu sei que vai gastar um bom tempo. Mas outro dia a gente aprofunda isso. Anota aí, gente, essas questões que vocês estiverem tendo porventura e depois joga na caixinha ou nos comentários quando essa live estiver lá gravada, tá? Então, repetindo uma afirmação. Outra coisa também é o ambiente. Outra forma é contando histórias, através de histórias. Uma história, ela grava no nosso inconsciente uma mensagem muito forte e praticamente instantânea. Praticamente instantânea. Só que é lá no inconsciente. Por isso que é preciso tomar cuidado, muito cuidado, um absurdo cuidado com os filmes que você assiste, tá? Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, não lembro se foi antes da Segunda ou da Primeira, acho que foi antes da Segunda Guerra Mundial, fizeram um experimento, se eu não me engano, na França, eu não lembro se foi França ou Alemanha, acho que foi França. O que eles fizeram no experimento? O pessoal, os cientistas se reuniram e eles sabiam, previamente, pelos estudos, que se eles fizessem um filme assim, 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 e passasse para um determinado público, assim que o filme acabasse, aquele público ia levantar e depredar o cinema inteiro. Eles sabiam que isso ia acontecer, porque eles tinham bastante estudo para comprovar isso. Mas eles quiseram testar. Aí eles fizeram um teste. Acabou o filme, o público levantou e depredou o cinema. Só que isso as pessoas não vão te falar, porque se os cinemas começarem a divulgar essa história por aí, eles vão perder lucro. Tá? Não quer dizer que você não deva ir ao cinema, tá? Mas quer dizer que eu te incentivo a analisar o que você assiste. Não só em filme, tá? Mas as músicas que você ouve, os filmes que assiste, as séries que você assiste. Vou te contar uma história. Eu e a Pri, a gente, há um tempo atrás, estava assistindo uma série. E eu não sei se eu posso falar o nome da série. This Is Us. Estava assistindo This Is Us. É uma série muito legal, tá? Eu particularmente gostei da série, a Pri também. Só que é uma série que, com o passar das temporadas, a gente chegou até a terceira, se eu não me engano, ela mostrava uma coisa boa na vida dos personagens, uma grande realização, uma coisa bacana, e depois um negócio que desgraçava com tudo. A vida deles ficava uma desgraça, era tristeza, melancolia, desejo de suicídio. Uma pessoa que você achava que era super legal na série, você descobria que ela era depressiva e queria se matar, e ela parecia super... umas questões assim. E não quer dizer que isso não seja importante de ser analisado. Mas o que a gente percebeu, eu e a Priscila? Que assistindo essa série, a gente estava começando a ficar depressivo. Porque a gente estava começando a ver a vida de uma forma muito triste. A gente fala, nossa, mas que coisa, né? Aconteceu isso, aquilo. A gente começou a atrair isso. A gente falou, não, peraí. A série é legal, a gente gosta dela, vamos ficar morrendo de saudade no primeiro dia sem assistir, que a gente assistia todo dia, mas não vamos mais ver. Paramos de assistir a série. Aí, olha só, era uma série sobre a vida das pessoas, sobre realizações de vida, coisas assim, vida profissional, vida amorosa. Aparentemente legal, só que estava provocando uma depressão na gente. Aí a gente começou a assistir Mentalista. Olha isso. Mentalista é uma série sobre investigação criminal. Todo episódio tem uma pessoa morta lá, sangrando, tem gente sofrendo. Mas o protagonista da série, que é o Mentalista, ele é leve. Ele sorri, ele faz brincadeira, ele leva as pessoas pelas armadilhas dele e tal. Então a gente termina a série leve. A gente termina a série feliz, a gente termina a série rindo de uma piada que ele fez, rindo de uma situação constrangedora. E é uma série sobre morte, investigação policial. O enredo da série é: a mulher e a filha dele foram assassinadas e ele passa quase a série inteira procurando o assassino. Mas é leve. Então olha o poder de uma história. Não importa o contexto que você enxerga, não importa. O que você está vendo na história, o personagem, o tiro que ele deu, isso aí é consciente só. A mensagem que vai para o seu inconsciente é o que está por trás disso. Tá? Então grava isso, isso é muito importante. A Pri comentou aqui que o problema da crença é que a gente não confronta ela. A gente simplesmente acredita sem nem saber porquê. É preciso ter ousadia de confrontar as crenças, os pensamentos, aquelas vozes que nos colocam para baixo. Isso é muito verdade. Então, voltando no que eu falei, eliminar as crenças limitantes. Ao invés de eliminar, analisa elas. O que você pensa, quais são as suas emoções e o que você sente sobre isso.
tá bom? Tem outras formas de se criar crença também, mas agora eu vou passar para a parte do coragem de empreender, porque senão vai ficar muito grande isso aqui. As questões que vocês acharem que é legal aprofundar mais, anota aí, tá? E joga nos comentários dessa live aqui, joga na próxima caixinha, que a gente traz essas questões na próxima live, tá bom? Vou beber uma água, é o tempo de você compartilhar essa live com alguém que ainda tem muito conteúdo bom por vir, hein? Vamos lá, ó o tempo. Compartilhou? Beleza, vamos lá. A Pri falou aqui, para finalizar essa questão da crença, que a história de This Is Us faz parecer que a vida real é trágica, problemática, sofrida e dramática, e não é. É verdade, faz parecer isso mesmo. Se você não assistiu e quiser fazer o teste, vê como você vai se sentir assistindo essa série. Agora vamos passar para a questão do coragem para empreender. Tem uma frase do Elon Musk que me impactou muito quando eu vi ele falando isso. Não conheço profundamente o trabalho dele, tá? Mas essa frase eu achei muito legal, quero compartilhar com você, principalmente se você foi a pessoa que mandou isso aqui. Ele disse assim, que o Elon Musk, se você não sabe a história dele, resumindo, ele tinha tudo para dar errado, tá? As duas das empresas dele quase faliram, porque ele dividiu todo o dinheiro que ele tinha nas duas, as duas quase morreram e as duas deram certo depois por várias questões que aconteceram. E aí muita gente acha ele meio louco, fala, cara, como é que você faz isso? Você é besta, né? Você tem uma ousadia muito grande. E aí em várias entrevistas, eu vi umas 2 ou 3 entrevistas, que o entrevistador falou com ele assim, cara, como é que você faz para ser tão destemido assim? Né? Você parece uma pessoa destemida. E aí ele falou mais ou menos assim, ele falou, eu não sou destemido, eu tenho muito medo na verdade. Eu tenho um medo muito grande. Mas, atenção nessa frase, olha só. Ele disse assim, quando uma coisa é realmente importante, você tem que fazer apesar do medo. E para ele, toda a história da empresa, tudo aquilo que ele viveu, era realmente importante. Então mesmo com muito medo de dar errado, ele fez. Tá? Não quer dizer que quando você fizer com medo de dar errado, vai sempre dar certo. Não, a gente vai fracassar também. Tá? Só que, lembrando de uma outra frase que a J.K. Rowling disse, ela disse assim, mais ou menos isso, tá? Não vou lembrar a palavra letra por letra, mas ela disse assim, algum fracasso na vida é inevitável. Se você está vivendo, está tentando, você vai fracassar. E talvez você não fracasse como eu fracassei. E ela conta isso. Que ela teve um fracasso muito grande antes de fazer sucesso com Harry Potter, né? Só que ela falou assim, mas a única chance de você não fracassar é se você não tentar. Só que nesse caso, você fracassou por omissão, porque não fez. Então, sobre essa coragem para empreender, eu quero falar para você o seguinte. Eu sei quem foi que mandou e você sabe que eu estou falando diretamente com você, tá? E se não foi você que mandou, mas você também quer coragem para empreender, eu também estou falando para você. Se você tem uma coisa muito boa para compartilhar com uma pessoa que seja, ou mais de uma, não importa. Se você tem algo de bom para compartilhar com alguém, mas não compartilha, e acontece algo na vida dessa pessoa que prejudica ela tem algum problema, qualquer coisa, que poderia ter sido resolvido, se você tivesse compartilhado isso que você tem de bom, a responsabilidade também é sua. Isso é muito sério. No filme Guerra Civil da Marvel, Capitão América, Guerra Civil, é incrível uma cena, eu adoro aquela cena. Eu já liguei a televisão, coloquei nesse filme só pra pôr nessa cena. O Homem de Ferro encontra o Homem-Aranha, é quando ele aparece a primeira vez, né? E aí ele encontra o Homem-Aranha, ele quer chamar o Homem-Aranha pra ajudar lá na Guerra Civil. E ele pergunta pro Peter Parker, ele fala assim, cara, por que você faz o que você faz? Por que você levanta da cama todo dia e ajuda as pessoas? Por que você impede assalto, protege as pessoas nos acidentes? E aí o Peter responde exatamente isso, ele fala assim, se você pode fazer as coisas que eu posso fazer e não faz, e coisas ruins acontecem com outras pessoas, a culpa também é sua. Então se você tem uma coisa de bom para compartilhar, e o empreendedorismo é uma das formas que você tem, é uma possibilidade que você vê de entregar isso para o mundo, não para o mundo, um monte de gente, mas para uma pessoa que seja, e você não compartilha, e acontece algo com essa pessoa e você poderia ter ajudado antes, a responsabilidade é sua também. Se isso não trouxer coragem para você,
eu não sei o que traz. Porque a responsabilidade é grande. E pode parecer um pouco grandioso demais o que eu estou falando aqui agora, ou talvez poético, mas se você parar para refletir, eu vou voltar na história que eu contei no começo dessa live. Fecha os olhos, está tudo escuro à sua volta, do ínfimo ponto de luz, tudo surge a partir da subdivisão de Yin e Yang, o Tal. Você estava lá naquele ínfimo ponto, eu estava, tudo que existe estava. Significa que você está intimamente conectado e conectada com tudo que existe. E isso conta essa pessoa que você pode ajudar compartilhando algo de bom através do empreendedorismo, mas ainda não está fazendo. Então significa que quando você não ajuda essa pessoa, você também sai prejudicada. Quando a gente falar de física quântica em outra live, a gente vai falar de emaranhamento quântico. E o emaranhamento quântico, para resumir, ele prova que tudo está entrelaçado. O que quer dizer entrelaçado? Se eu faço algo para você, isso volta para mim, energeticamente. A gente tem um campo energético, já falei isso aqui, a gente emana uma frequência vibracional, ela bate e volta. Então se eu prejudico você, isso volta, de várias formas. Tá? Inclusive tem uma live que eu já prometi a gente vai fazer semana que vem, quarta-feira da semana que vem, sobre lei da atração. Tá? É um dos temas que foram colocados na caixinha, outra caixinha antes dessa, lei da atração. Vai ser uma live bem legal. Tá? Então, coragem para empreender, eu acho que ela pode vir disso. Tá? Acho não, tenho certeza que ela pode vir disso. Pode vir de outras coisas também. Mas para mim hoje, isso parece ser o mais impactante. Parece ser o mais fortalecedor. Tá bom? Você pensar que você está ajudando a si mesmo, e aos outros. É uma via de mão dupla. Tá? Então grava isso. E aí, unindo isso com as crenças, quando você trabalha as suas crenças, você consegue se fortalecer para desenvolver ainda mais e com mais expertise essa coragem. Tá? Também não estou falando que você precisa sair da live aqui agora e já ir planejar um curso, uma aula, um produto, um serviço, qualquer coisa para poder empreender logo, para fazer as pressas. Não quer dizer isso. Planejamento é importante, sentar e escrever como é que eu vou fazer isso, qual vai ser o direcionamento, tudo isso é muito importante. Tá? Muito importante. Estou falando para você fazer de qualquer jeito só para poder ajudar os outros logo e não se sentir culpada. Quero te deixar claro aqui que isso que eu estou falando sobre a coragem para empreender não tem a ver com se sentir culpado ou culpada por não ajudar. Tá? É uma escolha. E às vezes você ajuda muito não ajudando. Às vezes o que parece ser uma ajuda pode ser prejudicar. Às vezes dar dinheiro para o mendigo pode ser prejudicar a vida dele. Isso é muito sério. E às vezes dar dinheiro pode ser ajudar. Ou não. Então vai variar de contexto. Tá? A questão da moral, da ética é outra questão que a gente conversa outro dia. Mas quer dizer que você tem dentro de si um guia interior que vai te orientar sobre essas coisas. Inclusive no planejamento. Tá bom? Vamos passar para a próxima questão, que é a última dessa live. Gente, eu não sei quanto tempo de live tem, não faço ideia. Que aqui não está aparecendo. Mas, enfim, vamos continuar, olha só. Acho que já deu 1 hora, né? Vamos lá. Próxima questão é manifestação consciente. Gente, manifestação consciente é um tema top. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 5 segundos para você compartilhar essa live com um amigo, com uma amiga, para você compartilhar ela nos seus stories, tá? Eu vou fazer uma pose aqui, você vai tirar um print, compartilha nos stories, 5 segundinhos, volta aqui, a gente vai falar de manifestação consciente, porque esse tema é muito importante, então você pode compartilhar com alguém que vai ter interesse. Eu vou fazer uma pose, você tira um print, posta lá e volta 5 segundos, vamos lá. Foi? Beleza. Ó, 5 segundos, hein? Aí a gente vai começar a falar. Ó, já entrou mais uma pessoa. Acho que alguém compartilhou, hein? Beleza. É o último tema de hoje, tá? Vai anotando as suas questões aí. As questões que forem aparecendo para você poder colocar no comentário dessa live quando ela estiver gravada. Colocar nas próximas caixinhas. E aí eu trago isso em outras lives. Vamos lá. Gente, manifestação consciente. A pessoa só escreveu isso. Manifestação consciente. Então, para algumas pessoas que estão assistindo essa live agora ao vivo, ou então gravado, pode parecer um pouco aleatório, então eu vou dar um geral sobre isso. O que quer dizer manifestação consciente? Significa você realizar, tá? Você manifestar, você criar tudo na sua vida, interior e exterior. Quando eu digo exterior, eu estou me referindo
ao que a gente considera material. Quer dizer, essa camisa aqui, que eu sinto o tecido dela, quer dizer, esse copo aqui, tá? Tudo que você percebe com 5 sentidos e você entende como sendo matéria, você pode manifestar. Você pode não, você já manifesta. O tempo inteiro, todos os seres humanos fazem isso, tá? Outros seres também. Então, a gente já manifesta toda a nossa realidade física o tempo inteiro. Não dá tempo aqui, né, senão vai ser 2 horas de live, de explicar o mecanismo, tá, dessa manifestação na nossa realidade, uma manifestação física. Mas a pessoa colocou aqui a questão da manifestação consciente. O que quer dizer manifestação consciente? Quer dizer você ter clareza sobre o que e como você está criando a sua realidade física, mental, emocional, espiritual. E isso é um ponto extremamente elevado de consciência. Todos nós criamos, como eu acabei de afirmar, mas a maioria de nós, inclusive eu, tá? Nós criamos de maneira mais inconsciente, muito mais inconsciente, do que de maneira consciente. O que acontece? É uma lei psicológica isso, tá? Vou lembrar você, psicologia é o estudo da alma. Então quando eu falar psicológica, quer dizer que eu estou falando de alma, tá? Da sua alma. A nossa alma, ela é mais inconsciente do que consciente. E é o inconsciente que cria o consciente. Não dá tempo de eu me aprofundar nisso, mas eu preciso deixar isso registrado para você entender o que eu vou falar aqui agora. Então, quando nós vamos manifestar a nossa realidade física, mental, emocional e etc., para que isso aconteça de maneira consciente, lúcida, você precisa ter passado por um longo processo evolutivo até alcançar um nível de lucidez que nós podemos chamar de crístico ou búdico. É um nível de consciência iluminado. O Oriente, o pessoal do Oriente usa o termo iluminado, tá? A Isa falou que faz uma live só disso, se possível. Vai ter muito a ver com a live da semana que vem sobre lei da atração. Porque para falar de lei da atração a gente vai falar sobre essa manifestação. Então, sei que você vai gostar dela, Isa. Então, para que você manifeste as coisas de maneira consciente, você precisa ter passado por esse processo até chegar no nível de Buda. Tá? Isso é um linguajar técnico. Tá? O que quer dizer nível de Buda? O que quer dizer nível crístico? Quer dizer que você tem consciência de que você faz parte de uma consciência maior. Que consciência maior? Algumas pessoas chamam de Deus, outras chamam de self, a gente pode usar o termo todo. Então, dentro de você existe um pedacinho de Deus. A gente pode falar centelha divina. Particularmente eu gosto muito desse termo, acho bonito, me esclarece muita coisa. Mas você pode usar outras palavras, se quiser, outros termos. Então, dentro de você existe essa centelha divina. E a centelha divina, em última análise, ela é que tem o poder para criar tudo. É ela que cria toda a realidade, em última análise. Então vamos lembrar o que eu falei lá no começo da live. Fecha os olhos de novo, está tudo escuro, de repente surge um ínfimo pontinho branco que se expande, e dessa expansão surge uma subdivisão de Yin e Yang, tudo passa a existir. Isso explica muito sobre a centelha divina. A centelha divina estava lá naquele ínfimo ponto, e aí ele se expandiu. Como ele se expandiu, ele faz parte de tudo que existe, inclusive de você. Então, a centelha divina é o todo, é Deus, é o Self, que tem um poder de criar tudo. O poder. Força, você também tem. Você tem a força para poder se expressar. Por isso que a gente fala em co-criar. Porque você co-cria, você cria junto. Só que quando você está no nível búdico ou crístico, quando você está nesse nível, você sabe conscientemente que você faz parte dessa fonte. Você sabe conscientemente que você também é a centelha divina, que você também é, de uma forma, o self, que ele está ali se relacionando. Você tem essa comunicação. Em psicologia analítica, a gente não vai falar que você é o self. A gente vai falar que o ego está se comunicando livremente com o self, com Deus. O Jung foi o primeiro, e até onde eu sei, acho que o único,
não foi o único, mas foi o primeiro cientista, psicólogo, né, a falar que dentro de um ser humano existem duas naturezas, dois vocês, ou mais, na verdade mais, porque até ele se achava que era um, eu sou eu e pronto, mas não, dentro de você tem outras coisas mais, e uma dessas coisas é o próprio Deus, como a gente pode chamar de self, entendeu? Então é ele, centelha divina, Deus, enfim, que tem o poder para criar. Quanto mais lucidez você ganha sobre esse processo de criação da realidade, mental, espiritual, emocional, física e tudo mais, mais fácil vai ficando de você criar a realidade. Então é um processo, é uma gradação, até chegar no nível búdico. Porque o que acontece no nível búdico? Eu não posso te falar sobre experiência, de uma experiência minha, pessoal. Eu não cheguei no nível búdico, não me vejo lá agora na minha vida. Então o que eu posso te falar é sobre a minha crença a respeito disso, tá? Eu só posso falar para você que é a respeito de uma experiência pessoal se eu tiver tido uma experiência pessoal. Mas o que eu acredito a partir dos meus estudos, a partir de tudo que eu venho carregando há algum tempo? Que quando você chega no nível búdico, aí a criação da realidade ela é instantânea. Você pensa e você cria. Você não tem necessidade, não te falta mais nada em termos de realização de vida, de existência. Só que para chegar nesse ponto de manifestação consciente, total, búdica ou crística, você precisa passar por um longo processo, limpando crenças limitantes e várias outras coisas, até ter essa lucidez completa. Mas, como é uma gradação, você vai adquirindo mais e mais consciência com o passar do tempo. Entendeu? Então, isso é muito, muito legal, muito importante. Para finalizar a live, quero te contar uma história que vi o Dr. Laí Ribeiro contando, achei muito bonito e quero compartilhar ela com você. Eu vou adaptar a história da minha forma, espero que seja útil para você. Vou beber minha água, um minutinho. Vamos lá, a história é bem simples, bem rápida. Estava fazendo um frio no monastério, e aí um monge, bem mais velho, com muito mais experiência, estava sentado, contemplando uma árvore. Estava nevando muito, nevando. E um salgueiro lá, com a árvore parada. Salgueiro? Enfim, uma árvore. E aí chegou perto dele um outro monge, recém-chegado no monastério, uma pessoa que estava buscando conhecer da cultura e tudo mais, e aí sentou assim próximo dele, meio assim, e aí ficou olhando lá para a árvore. Mas ele não queria muito papo, ele queria lá ficar na dele. E aí o monge mais velho olhou para ele e falou assim: meu querido, quantos flocos de neve... perguntou assim: meu querido, quanto é que você acha que pesa um floco de neve? E aí o monge mais novo não queria muito papo, meio assim com a vida, foi pensando, quero ficar só sozinho aqui, que maneira conversar, e falou, não pesa quase nada, né? Ficou olhando. Aí o monge mais velho falou para ele assim, então, você sabe que ano passado fez um inverno muito rigoroso também, e eu estava bem por aqui também, nessa região, sentado, meditando, olhando para a árvore, e eu estava sem nada para fazer, eu comecei a contar os flocos de neve que caíam num galho que tinha numa árvore ali. E eu fui contando, eu fiquei aqui horas e horas contando, perdi o tempo, noção de tempo. Mas, cara, quando chegou no número 5.511.419.001, o próximo floco que caiu quebrou o galho da árvore. E naquela hora, quando ele acabou de falar aquilo, o galho da árvore que ele estava olhando quebrou e caiu também. E aí o outro monge olhou assim, ficou aquele climão, né? Então, o que essa história diz é que é um acumulativo de coisas que quebram um galho. Floco de neve sozinho não pesa quase nada. Mas quando ele vai se acumulando, você vai acumulando conhecimento, vai acumulando vivências. De repente, uma questão sua, um problema que você tinha, esse galho é quebrado. Então, eu espero que essa live aqui seja mais um floco de neve na sua experiência de vida. E que esse floco de neve talvez possa quebrar um galho seu. Uma questão que você está tendo, uma questão interna que você queira entender melhor, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você as coisas que eu falei aqui. Obrigado pessoal que comentou. Não deu para ficar lendo tudo, né? Mas eu vi uns comentários assim que tinham mais a ver com o conteúdo, eu compartilhei. Obrigado por quem deu boa noite, quem bateu palma, quem elogiou
aquilo que eu estava falando, agradeço. Você gostou da live, achou legal? Cara, compartilha ela com um amigo, com uma amiga, compartilha no Stories, tá? Tenho certeza que tem muita gente que pode se beneficiar disso. Esse conteúdo aqui é muito profundo e é a minha forma de compartilhar um pouco disso e eu espero que faça sentido para você. Eu vou fazer uma carinha aqui agora, sorridente, para quem quiser, quem se sentir à vontade, tá? Tirar um print e postar nos Stories, compartilhando essa live pra galera vir assistir. Quando eu fizer a cara, vocês tiram um print, hein, gente? Vamos lá. Não tira antes não, senão eu vou sair feio. Vou fazer mais um. Deu tempo? Beleza. Agradeço quem compartilhar nos Stories, tá? Se vocês tiverem mais questões que foram surgindo durante a live, coloca nos comentários, tá? Eu vou jogar essa live agora que vai ficar gravada. Coloca lá nos comentários suas questões, que numa próxima live eu vou trazer elas para responder. Semana que vem, quarta-feira, 19h40, a gente vai fazer uma live sobre lei da atração. Vai estar muito massa também, tá bom? Obrigado a todo mundo que assistiu online, assistiu ao vivo. Se você está assistindo gravado, agradeço também. Deixa sua opinião aqui nos comentários, tá? Um grande beijo e até a próxima, pessoal.